de ano e assim como vários filmes, algumas séries se destacaram bastante e eu não poderia deixar de fazer algumas menções honrosas aqui em vídeo, então vem comigo nessa! Oi, eu sou a Bá, você está no Bis, aqui onde rolam as melhores informações sobre cultura pop, por isso se você ama esse universo tanto quanto eu, já desce aqui, se inscreve, ativa as notificações, eu posso te garantir que o conteúdo vai valer muito a pena e em 2021 tem muita coisa bacana aí pra vir, então não dá pra esquecer de ativar o sininho, além de se inscrever, beleza? A gente sabe que 2020 foi um ano péssimo por diversos motivos, mas aquilo que nos salvou, como sempre, a cultura pop, deixando essa realidade um pouquinho mais suportável. E algumas séries marcaram a nossa vida e se tornaram algumas das queridinhas da galera. E eu acho que uma que talvez não tenha sido tão comentada como deveria, mas gerou um grande hype entre os fãs do filme, foi Expresso do Amanhã, que a gente já tem 2 temporadas aí, e é totalmente baseado no filme do Bong Joon-ho, que é o mesmo diretor de Parasita que ganhou o Oscar, então vocês já sabem aí que qualidade garantida. Na série nós temos um desenvolvimento maior aí de como seria o dia a dia dentro deste trem, num futuro pós-apocalíptico onde a Terra voltou para a Era do Gelo. Então tem vários conflitos de classe, como acontece normalmente na sociedade, mas é muito interessante a gente ver isso acontecendo dentro de um espaço um pouco mais restrito, que é um trem. E tem investigação, tem tabus sendo discutidos, tudo aquilo que a maioria das pessoas amam. Se você não deu uma chance, confere lá o Expresso do Amanhã e depois vem aqui me contar o que você achou. Seguindo com Nada Ortodoxa, que na verdade foi uma minissérie, me pegou bem de surpresa e eu gostei bastante. Conta a história de uma menina que nasceu numa família judia ultra ortodoxa e aí ela passa por todo esse processo aí de casamento, que é um pouquinho mais complicado na cultura deles, já que eles são muito radicais, e aí envolve uma série de questões que pra nós são opressoras e patriarcais ao extremo, mas de qualquer forma a gente tem que respeitar as outras culturas. Mas a minissérie, baseada em um livro, mostra essa jornada dela se desgarrando desse meio e vivendo ali no meio da cultura ocidental, descobrindo isso, se descobrindo como mulher, tentando se adaptar em um novo ambiente. Eu achei bem impactante. Achei que alguns conflitos poderiam ter sido melhor discutidos, mas eu acho que por ser uma minissérie o tempo ficou um pouco reduzido. Mas principalmente para as meninas aí, eu acho que vai gerar uma boa discussão, uma boa reflexão. Então deem uma chance lá se vocês não assistiram. Seguindo com Ctrl Z, que é uma série muito parecida com esse formato que a Netflix tem feito de dramas escolares, uma coisa numa pegada meio elite, e mostra ali o dia a dia, os conflitos de alguns adolescentes na escola, praticando exposed uns dos outros na internet. Uma temática muito importante porque acaba falando de bullying também. Eu particularmente não gosto muito dessa abordagem muito forçada que tem tido das séries de adolescentes, porque ficam temáticas muito pesadas e às vezes eu acho que foge um pouco do que deveria realmente ser discutido. Mas pra você que ama Elite, ama esse tipo de série, de repente vale a pena aí dar uma conferida, pelo menos se você for um pouquinho maior de 16, porque eu acho que os temas são mais pesados. Mas se você não ouviu falar, porque o hype foi mais entre o pessoal que gosta das séries desse gênero, não furou muito a bolha, de repente é uma boa pedida pra você, corre lá, assiste e depois me conta. Seguindo com I Am Not Okay With This, que infelizmente foi cancelada, fez as pessoas se apaixonarem, baseada em quadrinhos, e também é dessa perspectiva aí de mostrar os conflitos e o dia a dia de adolescentes precisando lidar com essa fase tão difícil da vida. As pessoas se apaixonaram, acharam uma nova perspectiva sobre o assunto, mas infelizmente, como muitas e muitas séries, ela foi cancelada praticamente sem explicação aí pela dona Netflix, deixando várias pontas soltas. Mas se você não se importar de ficar sem respostas e pelo menos quiser saber sobre o que era a série, dá essa conferida lá e de repente depois você traz aqui uma perspectiva bacana pra eu saber que eu vou curtir bastante.
Seguindo com Bom Dia, Verônica, que conta a história ali da Verônica, uma escrivã numa delegacia de homicídios de São Paulo. Ela presencia um suicídio e acaba se envolvendo ali pra investigar por conta própria. Série brasileira com uma perspectiva muito interessante aí do ponto de vista criminal, da investigação, das pessoas que são envolvidas com temas jurídicos, de repente também é uma coisa interessante como estudo aí pro pessoal que tá estudando direito. Nos últimos tempos a gente não tava tendo minisséries brasileiras que realmente furaram a bolha. Bom Dia, Verônica causou uma ótima impressão no público. E aí, você assistiu? O que você achou? Seguindo com O Gambito da Rainha, que quase se tornou ali a série mais assistida de 2020, apesar de ser uma minissérie, mas perdeu o posto por uma diferença bem pequena para The Crown. E aí, se você quiser saber um pouco mais, eu já falei sobre ela num vídeo muito bacana, que se você quiser conferir, é só clicar aqui no card ou no link da descrição, onde tá ali a história de uma menina órfã que joga xadrez e ela é um prodígio. Todo mundo se apaixonou por ser uma temática muito diferentona. A Anya Taylor-Joy, que interpreta a protagonista, muito carismática, e assim como The Crown, que expõe de forma fictícia, levemente baseada em fatos, mas a maioria das coisas são bem fictícias, de certa forma expõe ali os podres da família real. Então, como todo mundo ama saber todas as fofocas que acontecem há muitos anos acompanhando, o pessoal também amou essa série. Eu comentei sobre ela rapidinho em um vídeo bem bacana de série sobre política, que se você quiser assistir também é só clicar no card ou no link da descrição, você vai curtir. E se você chegou até aqui, muito obrigada por estar assistindo, mas não sai daí porque ainda não acabou. Me segue lá no Instagram e no Twitter no @abavoamate por lá. Se você quiser contratar o Rafa pra fazer uma edição bacana no seu projeto, assim como as que ele faz aqui no canal, é só passar lá no @rafafidelis_ e enviar uma DM que ele vai adorar te atender. Se você quiser, segue a gente lá no @canalbis, muito importante porque em 2021 tô preparando muita coisa bacana pra sair por lá. Se você não quiser clicar no link aqui da descrição ou não quiser sair aqui do vídeo pra seguir a gente lá, é só apontar o seu telefone pra esse QR Code que tá aparecendo aqui embaixo se você ainda estiver na TV ou no PC. E o mais importante de tudo, não esquece de se inscrever, ativar as notificações, deixar o like que é importantíssimo e o seu feedback. Posso contar com você? Seguindo com Emily em Paris, que agora no finalzinho do ano gerou grande discussão, principalmente lá no Twitter. A galera amou. Eu particularmente tenho uma preferência maior por um outro Emily em Paris específico, que acabou não vindo, mas a gente gostaria muito de ter visto. Enfim, a série conquistou muita gente. Não é o meu tipo de série favorita, mas eu acho que vale como entretenimento aí pra galera que quiser uma coisa um pouco mais divertida pra assistir no final de semana. Se você não assistiu, de repente vale a pena dar essa chance aí. Seguindo com Dark, que todo mundo amou, mas ao mesmo tempo ficou muito injuriado porque não conseguiu entender, porque é uma das séries mais confusas que já foram lançadas. No caso, o que foi lançado esse ano foi a 3ª temporada e eu fiz um videozinho falando sobre ela aqui no canal, se você quiser dar uma olhada também, link na descrição ou no card, vale muito a pena. E nessa mesma vibe aí, meio Stranger Things, que começou com esse hype por as pessoas considerarem à primeira vista bem parecida com Stranger Things, mas ela tinha uma personalidade muito própria, com seus mistérios, com a sua estética bem diferentona e bem chamativa. Então, se você não assistiu e quiser dar um nó no seu cérebro, corre lá porque ainda dá tempo de conferir Dark. Nossa penúltima série, que eu não tava muito animada pra assistir, mas o Rafa começou a assistir e achou muito bacana e me recomendou muito. Esse ano saiu a 2ª temporada The Boys, inspirada em quadrinhos. Conta a história ali dos anti-heróis, né? Eles chamam tudo pra ser heróis muito bonzinhos salvando a cidade. Mas com essa série a gente consegue descobrir que, na verdade, mesmo que os heróis tivessem boas intenções, por eles serem super poderosos, existe uma grande chance de eles se tornarem
tornarem vilões. E é o que mostra nessa série uma sátira muito interessante, com uma estética muito louca, tons que misturam ali a comédia com referências de cultura pop muito interessantes, inclusive referências às Spice Girls que eu amei. Então a série me pegou assim. Eu particularmente me identifiquei mais com a primeira temporada, mas as duas temporadas no geral são muito boas, não é mesmo, Rafa? Pra você, o que mais se destacou em The Boys? Cara, o que eu acho que eu mais gostei em The Boys é justamente a discussão se super-heróis realmente existissem, eles não seriam bem super-heróis. Assim como nós, né, na nossa sociedade, somos muito falhos e cometemos erros e somos corrompidos às vezes, essa pegada transportada para o mundo de heróis, eu acho que ficou sensacional. Mesmo os mocinhos, né, da série, que são os The Boys, os rapazes, eles são completamente dúbios, assim. Tem atitudes completamente insanas e você fala, o negócio vai escalonando, vai ganhando proporções que eu fiquei pensando assim, isso não está acontecendo. Mas é justamente isso, assim. Apesar de todo o exagero, a discussão por trás de que se a gente vivesse numa sociedade com heróis, os heróis também seriam babacas, isso é o que mais me pegou, assim. E o que eu acho que eu mais gostei também é principalmente o figurino dos heróis, assim. Eles não têm nenhuma vergonha de ser completamente bregas, assim. É muito As roupas são horríveis, mas assim, tem tudo a ver com quadrinhos, assim. Eu acho que falta um pouco isso, assim, transportar essa vibe de quadrinhos mesmo, de roupas exageradas, de muito musculoso, tal, assim, pra filmes, assim. Eu acho que isso ficou muito legal. E a gente amou tanto a série que a gente maratonou em um final de semana as duas temporadas. Estamos muito animados para a terceira, que provavelmente vai seguir um caminho um pouco diferente. Vai começar a abordar aí da perspectiva dos heróis envolvidos com política, não só a política partidária especificamente, mas tudo que envolve a sociedade politicamente. Então acho que apesar da mudança de tom, vai trazer uma perspectiva ainda mais interessante. Eu pretendo fazer um vídeo sobre isso em 2021, assim que sair a terceira temporada. E finalizando aqui com a queridinha do Rafa, que foi o que fez ele assinar o Disney Plus, The Mandalorian, contando a jornada ali do Mandaloriano, provavelmente o último de seu clã, tentando encontrar outros ali da sua espécie, viajando pela galáxia, defendendo o Baby Yoda, que nós sabemos que não é o Mestre Yoda. A maioria das pessoas que não assistiu a franquia achava que sim. Na verdade, é um bebezinho da mesma espécie, mas ele é um outro ser independente. Quebrou a internet com a sua fofura. Com certeza o Baby Yoda já é um dos melhores personagens da cultura pop. Mas lá na série se passa ali após a queda do Império. Então não é uma continuação do último filme que saiu. É ali uma história intermediária. E aí, Rafa? Não tem nem palavras para falar do Mandaloriano. Essa série, para mim, ela é muito legal porque ela envolve vários elementos que eu gosto muito, assim. Ela mostra, primeiro, uma história completamente paralela à história principal dos filmes. E isso é uma coisa que eu gosto muito, né? Que são as histórias que complementam todo esse universo que é gigantesco. Mostra a história do Mandaloriano, que é uma raça de guerreiros muito interessante, que tem a sua história muito contada nos desenhos, né, no Clone Wars e no Star Wars Rebels, que vale muito a pena assistir. E o produtor também, né, um dos produtores desses desenhos é um dos produtores, junto com o Jon Favreau, né, o Dave Filoni, produziu Clone Wars e o Rebels. Então, assim, ele tá trazendo muito desses elementos para a série do Mandaloriano.
Então, assim, pra mim até hoje, assim, em termos de visual, de mídia, né? Tirando livros e quadrinhos, assim, pra mim tá sendo a melhor expansão de universo do Star Wars, a mais bem contada, fora que é um velho oeste no espaço, assim, é fantástico. A trilha sonora é muito boa, o visual é perfeito. Então, se você ama Star Wars ou se você não conhece, mas quer começar a assistir, você já tem a faca e o queijo na mão, porque tem toda a franquia original e ainda tem mais essa expansão de universo. Então, material para você que quer começar a se inteirar não vai faltar. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Ano que vem eu volto com outra lista. Espero que sim, se tudo der certo. Não esquece de deixar o seu like, a sua opinião aqui embaixo e até 2021. Então eu não poderia deixar de fazer algumas mençõezinhas honrosas aqui em vídeo. E final de ano e fim de ano, e assim como alguns filmes se destacaram muito, teve algumas final de ano, e assim como alguns filmes final de